Brasil ocupa um lugar de destaque na produção mundial de tabaco. É o segundo do ranking, perdendo apenas para a China. No Brasil, cerca de 200 mil famílias dependem da indústria do fumo. Mais de 700 municípios no sul do país possuem economia baseada na produção de tabaco. A arrecadação de impostos gerada pelo cigarro é calculada em bilhões de reais. Existem ainda as divisas do comércio exterior, visto que 85% de nossa produção é exportada. Mas nada disso, segundo os críticos da indústria, compensa os malefícios individuais e os prejuízos à saúde pública bancados, no final das contas, pelo contribuinte. Neste bloco, você vê ainda duas questões delicadas para a indústria do fumo. A doença da folha verde, plantar fumo, também pode fazer mal à saúde. E o trabalho infantil nas lavouras do sul do país. O Brasil é o segundo maior produtor de tabaco do mundo, atrás apenas da China. Depois vem Índia e Estados Unidos. Os chineses consomem quase todo o tabaco que produzem. O Brasil, ao contrário, vende 85% da produção. É o maior exportador mundial de tabaco processado. O principal comprador é a União Europeia. Eu diria hoje é o tabaco de melhor qualidade do mundo. Até uns anos os tabacos dos Estados Unidos tinham muita fama, mas nós conseguimos aqui produzir um tabaco que a gente pode qualificar como o de melhor qualidade. À primeira vista, o tabaco é saudável para a economia brasileira. Em 2009, a folha processada foi responsável por 2% das exportações. Esse é um mito, porque se colocar na ponta do lápis, o custo que isso gera para a sociedade, ele é muito maior do que o que ele gera de emprego, o que ele gera de lucro. O que se paga em tributos, ele não cobre os custos que o Estado tem com a saúde. O estudo quer dizer, o ônus do tabagismo ele é compartilhado entre a sociedade toda, Quer dizer, todos nós que pagamos impostos estamos aí compartilhando o ônus do tabagismo. Já o cigarro industrializado responde por uma grande arrecadação de impostos. De um maço com 20 cigarros, o governo fica com 13, sob a forma de tributos. 4 vão para a indústria. O varejo fica com 2 cigarros e o produtor com apenas 1 cigarro do maço. 30 mil empregos diretos na indústria, 185 mil produtores no campo, que tem mais de 800 mil pessoas envolvidas nessa produção. A geração que isso dá de economia para as comunidades, para os municípios, a geração de impostos, que o ano passado foi a 8,5 bilhões de reais para o governo federal. Isso de um lado, quer dizer, toda uma importância social, econômica. É inadmissível hoje para justificar que medidas para controle do tabagismo não sejam adotadas, porque vai afetar economicamente um setor que só gera prejuízo para toda a sociedade. A arrecadação é prejudicada pelo contrabando. O produto ilegal chega com preço mais baixo e causa um prejuízo de milhões de dólares aos cofres públicos. Se com todos os controles que existem hoje na produção legalizada ainda temos inúmeros problemas, imagina só o que pode significar no consumo de um produto ilegal. Prejuízo também para a produção de tabaco, que está concentrada no sul do país. O fumo é responsável por grande parte da economia da região. São 730 municípios produtores, 65% do total. A atividade envolve quase 200 mil famílias. A produção de tabaco no Brasil ela é tradicional. Começou há 100 anos atrás, principalmente com os imigrantes alemães e italianos. Então, por um período, aí até a década de 60, 70, ele era uma cultura como a mais nas propriedades agrícolas. Já na década de 70, 80, houve uma vinda para o Brasil dos grupos multinacionais e fomentar a expansão da produção de tabaco no Brasil. Metade de todo o tabaco brasileiro vem de terras gaúchas. Um dos principais polos de produção no estado é o município de Santa Cruz do Sul. A expansão da produção de tabaco no Brasil foi planejado pelos grupos multinacionais para abastecer o mercado internacional e principalmente para recuperar as áreas de produção que eles perdiam ou decidiram reduzir nos Estados Unidos, na Europa e em outras partes do mundo. Em Santa Cruz do Sul estão os representantes de fumicultores e de fabricantes de cigarros, as fumageiras.
Empresas e agricultores trabalham no chamado Sistema Integrado de Produção, que já dura um século. É um sistema em que a indústria, e no caso aqui falando do fumo, a fumageira, ela domina todos os elos da cadeia. Então o agricultor, ele presta um serviço para a fumageira, no caso, porque ele produz a matéria-prima, mas é a fumageira que leva o contrato para o agricultor, para o agricultor acessar o financiamento. A fumageira entrega na propriedade o agrotóxico, a semente, o adubo químico. O produtor faz o financiamento com o banco, mas a empresa avaliza. Então é um bom negócio para o banco, sabe que a empresa vai fazer, e desta forma o produtor também tem uma garantia de financiamento. A indústria assume o compromisso de adquirir a sua produção, prestar assistência técnica, recomendar e fornecer insumos, enfim, é um contrato de mútuo interesse que é estabelecido entre o produtor e a indústria. Mas a relação entre agricultores e empresas é considerada desigual, motivo de críticas de trabalhadores e ONGs. O preço do tabaco é definido pela indústria do tabaco, ela impõe o preço, ela diz quanto ele vai valer. Ela faz toda uma argumentação de que esse ano está ruim, o dólar está valorizado, tem ou não tem estoque internacional, mas ela sempre vê, esse ano vai valer R$6 o quilo, vai valer 7. Faz um contrato, onde neste contrato é previsto então uma área a ser plantada, uma expectativa de produção e mais alguns outros itens, além de compromissos para o lado da empresa, compromissos para o produtor e compromissos mútuos. Quando eles te trazem os documentos para você assinar, os contratos e tudo, são muitos documentos? Não. Não? Eu acho que não. Quem que assina? Você que assina A mãe. tudo? Ah, é? A senhora que assina tudo. A senhora lê? Não. Não? A senhora sabe ler? Sabe. Pouquinho. A maioria dos agricultores não teria nem condições de acompanhar as condições de um contrato. A maioria dos agricultores ainda ou não sabe ler ou tem uma formação muito precária. Nós ouvimos o exagero, o relato exagerado de pessoas que confiam tanto na indústria do tabaco que assinam nota promissória em branco, assinam um contrato sem ler e acabam, inclusive, tem casos de agricultores que autorizam a empresa a movimentar a sua conta bancária. O agricultor é dependente da indústria por produzir fumo, o fumante é dependente, né, por ser dependente da nicotina, né, o consumidor. Então a relação de dependência ela também vai de ponta a ponta. O tabaco é um plantio que se adequa bem às pequenas propriedades, como as dos agricultores familiares, mas exige muito trabalho. É o que se chama de mão de obra intensiva. Por isso, geralmente, todos os membros da família e até os vizinhos trabalham na lavoura. É o caso do senhor Paulo Leme. Seu Paulo, quem está trabalhando nessa lavoura hoje? Bom, hoje nós estamos com uma turma um pouco melhor. A minha esposa, meu filho e mais um vizinho e a esposa e mais outro vizinho também que está dando uma mão na minha colheita da primeira safra. E depois o senhor ajuda os vizinhos? Aí depois a gente ajuda eles para baratear a mão de obra. O senhor já tem comprador? Olha, tem uma empresa que garantiu a compra para nós. Em geral, dá lucro ou dá prejuízo? Olha, às vezes dá lucro. Se o clima ajuda, aí sobra um pouco. Mas se não, só para se manter também. A necessidade de mão de obra faz com que muitos agricultores desrespeitem a proibição de trabalho infantil. Segundo pesquisa do Departamento de Estudos Socioeconômicos Rurais, DESER, 10% das famílias têm menores trabalhando na produção de tabaco. Inserindo o trabalho infanto-juvenil, você consegue uma força de trabalho altamente eficiente e que ainda por cima é mal paga. Afinal de contas, ela não entra no cálculo dos custos, pois é proibido empregar o trabalho infantil. Existe uma compreensão sobre trabalho infantil daí na agricultura familiar aqui no sul, no Brasil, de que as crianças devem desde cedo aprender como se trabalha na lavoura. Nos contratos das empresas tem cláusulas bem claras que não pode usar o trabalho infantil. Quando a empresa constata que efetivamente o produtor usou um trabalho irregular, se a criança está envolvida e o produtor não acata, a empresa não renova o contrato para o ano seguinte.
A nicotina, princípio ativo do tabaco e uma das grandes responsáveis pelo chamado prazer de fumar, é uma substância venenosa. E não é somente o usuário de cigarro que entra em contato com os males causados por ela. Quem planta fumo também pode ser prejudicado. O trabalho familiar manual diminui o custo de produção na lavoura do tabaco e resulta num produto de melhor qualidade, mas acaba causando danos à saúde do agricultor. Um deles é conhecido como a doença da folha verde ou o porre do fumo. O ato de colher folhas, colocá-las embaixo do braço, você está em contato direto com a folha, ela produz uma liga, esta liga tem nicotina. Como a nicotina é hidrossolúvel, ela se dilui em água, quando você tem umidade na folha ou quando você estiver suando, você absorve essa nicotina pela pele e a nicotina circula no teu corpo. Outra fonte de intoxicação são os agrotóxicos aplicados na lavoura. É usado agrotóxico lá na muda, no canteiro, é usado aqui na lavoura, é usado na capação. Hoje já se faz fumigação no fumo seco também para evitar um verme que dá nas pilhas de fumo seco. Nós somos hoje o tabaco, o país que menos usa agrotóxicos na cultura no mundo. E é também aqui no Brasil a cultura que menos usa agrotóxicos comparado com outras culturas comerciais. Existe uma quantidade grande de agrotóxicos, tanto inseticidas, herbicidas, fungicidas, e o conjunto destas aplicações despende trabalho, mão de obra e cuidado. E quanto às roupas de proteção individual, têm sido utilizadas pelos agricultores? Agora, com a doença do tabaco verde, a recomendação é que o pessoal use o equipamento de proteção individual também para colher. Então, o que as indústrias fizeram, habilmente incluíram no pedido insumos e mandaram equipamentos de proteção individual para todas as famílias. Mas nós temos casos de pessoas que precisariam um equipamento de proteção individual, que é bota, chapéu, roupa de porte G e recebeu pequeno. E tem gente que tem porte pequeno e recebeu o GG. A falta de proteção pode ser facilmente comprovada ao longo das estradas gaúchas. Você não usa nenhum equipamento de proteção? Eu até tenho equipamento, mas usar se torna ruim, porque é muito calor, sabe? É muito fechado, muito calor e não tem. A gente tem que cumprir um horário de serviço para conseguir vencer o serviço, né? Senão, se vai usar o equipamento de proteção, é muito quente e a gente tem que trabalhar poucas horas durante o dia, então não compensa. Novembro, dezembro, nós temos altas temperaturas, umidade alta relativa, então o pessoal se queixa muito da dificuldade de usar os equipamentos individuais de proteção nos dias mais quentes e de umidade alta, porque você literalmente derrete. A fumicultura é uma atividade rentável para grande parte dos agricultores. Segundo a pesquisa do DESER, mais de 60% ganham acima de 2 salários mínimos por mês. Mas quase 17% das famílias têm renda menor do que um salário mínimo. É o caso do Marcos Lopes. Marcos, esse ano quantos pés de fumo você plantou aqui? 30 mil pés de fumo. Se tudo der certo, quanto é que vai sobrar para cada pessoa no final da colheita? R$100, se ocorrer tudo bem. R$100 por pessoa? Por pessoa. Por mês? Por mês. Certo. O ano passado você conseguiu pagar suas dívidas? Não consegui pagar as dívidas. Quanto é que você ficou devendo? Fiquei devendo R$12 mil. E como é que está essa situação agora? É que eles me colocaram na justiça, daí a gente conseguiu parcelar esse pagamento em 3 anos. Hein? Eu paguei 1, tem 2 para pagar ainda. Nós temos casos de agricultor com 2, 3 hectares, não conseguiu pagar o sua dívida com as empresas, a empresa penhorar a sua dívida perante o cartório, a sua escritura, tudo. Porque a família, ela, ao iniciar a atividade na fumicultura, ela também adquire uma dívida, que muitas vezes ela leva 15, 20 anos, 30 para pagar, né? E ela vai ter que se manter produzindo fumo, né, necessariamente para poder pagar essa dívida que ela adquiriu para poder instalar a infraestrutura para a produção do fumo, que é a estufa, é o trator, são os insumos, é o custeio da sua produção. 1/4 das famílias fumicultoras também depende da Previdência Social. Quantos anos o senhor tem hoje? Estou com 63 anos. Começou a trabalhar na lavoura do tabaco com quantos anos? Na lavoura do tabaco eu trabalhei desde criança. Eu sempre trabalhei no tabaco, né?
de criança de 7 anos, 8 anos, né? Nós já vivia só na lavoura, junto com meus pais, né? O que eu consegui foi comprar essa áreazinha de terra no tempo de 20, 30 anos atrás, que o fumo ainda dava dinheiro. Foi onde é que eu consegui comprar, e dali para cá eu vim só empatando, e no fim comecei a ficar devendo e quase perdi a minha terra para as firmas de fumo, que não poder pagar as contas mais. Hoje o senhor recebe aposentadoria? Hoje eu recebo aposentadoria. De quanto ela é? 510. É o que ajuda na manutenção da família? É o que me ajuda a nós viver, e eu ajudo os filhos, né? No terceiro e último bloco do Repórter Senado, o futuro da indústria do tabaco, as alternativas do Brasil para substituir as plantações de fumo e o drama dos fumantes na luta para abandonar o vício. Em instantes, no Repórter Senado.